Sirvo para ser livre ou livre para ser servo? A promessa de Deus de abençoar todas as famílias da terra através da descendência de Abraão começa a tomar forma. Seu filho Isaque gera Jacó, que tem o seu nome mudado para Israel depois, e esse Israel vai ter 12 filhos, que vão dar origem às 12 tribos de Israel. Um deles, chamado José, o penúltimo filho, será vendido como escravo ao Egito pelos seus próprios irmãos. Muita coisa acontece lá e ele, no fim das contas, acaba sendo uma bênção, não só para a nação do Egito, mas para todas as nações ao redor, dando forma àquele princípio de que a família de Abraão ia abençoar todas as famílias da terra. Já é um indício de como que essas coisas iam acontecer. Bom, é nessa época que a família inteira de Jacó, Israel, vai se mudar para o Egito, descer para aquela região, se estabelecer ali. Muitos anos se passam e a promessa da grande descendência se cumpre. Os israelitas eles se multiplicam bastante, mas ainda não receberam a terra, que era outra promessa. Antes estimado, o povo israelita passa agora a ser temido, opresso e se torna escravizado nas terras de Faraó. Como já foi dito aqui, o escolhido sofre para abençoar o que não foi escolhido. Israel foi escravizado 400 anos, exatamente pela tolerância e paciência de Deus com os povos cananitas. O Senhor permitiu que, durante 4 gerações, o seu filho fosse escravizado pelos egípcios para dar tempo para que houvesse arrependimento por parte do povo de Canaã e também dos egípcios. Prazo valioso, especialmente para alguns egípcios que tomam uma decisão interessante de ouvir a voz desse Deus no momento das pragas, e também Raabe e sua família, que não apenas são assimilados no povo de uma maneira geral, mas como acabam entrando, Raabe especialmente, na linhagem do Messias. Obviamente, a graça também cobre Israel. O Êxodo é a maior revolução social da história. Numa sociedade egípcia, onde as pessoas eram divididas por castas, Deus confronta Faraó, que se considerava uma divindade, para defender os escravos e conceder terra a eles. Dá para imaginar? E esses escravos, depois de libertos, são convocados pelo próprio Deus para amar todo e qualquer estrangeiro, na lembrança de que um dia eles foram estrangeiros em terras egípcias. Se Deus tivesse dado terra no período de Abraão, que era um príncipe nômade, não haveria surpresa nenhuma. Afinal de contas, a nobreza detém posse de terras. Mas Deus concede terra aos escravos, tornando-os príncipes. Deus faz dos escravos primogênitos. É o Criador, dessa forma, nivelando os indivíduos na sociedade. A aliança do Sinai, no contexto do Êxodo, é a inserção do povo à liberdade. Ao contrário de opressão, o Criador Redentor torna-os livres para viver. O desejo de Deus era libertar o seu povo para que ele pudesse festejar. Mas note, isso era o mesmo que servir a Deus. Liberdade, portanto, nessa perspectiva, é uma troca de senhorio. Eles seriam libertos para servir, para fazer um serviço, que ao mesmo tempo era uma celebração, era um regozijo. Adoração na perspectiva bíblica é tanto serviço quanto júbilo. É tudo gracioso. A escolha de Israel acontece antes da dádiva da lei. Deus, puramente de graça e por graça, baseado apenas nas suas promessas aos patriarcas, escolhe tirar o povo daquela situação de opressão. A Páscoa, obviamente, vem antes da dádiva da lei.
Eles não saíram do Egito porque tinham sangue israelita, mas porque tinham sangue do Cordeiro. A liberdade está baseada na atitude graciosa de Deus. Após a Páscoa, a multidão sai do Egito, o faraó os persegue, Cristo abre o mar, eles passam ilesos e são libertos mais uma vez, chegando em segurança até o Sinai. E estão prestes a ouvir a voz estrondosa do seu Redentor. Qual a intenção primária dessa libertação? Deus disse: fiz tudo isso para vos chegar a mim. A maior herança não é receber uma terra, é chegar-se de volta a Deus. Na escravidão não tem proximidade com Ele. E o que está sendo estabelecido agora é um caminho de reaproximação. O povo é chamado para ser um reino de sacerdotes, uma nação santa, ou seja, um povo separado, mas separado para se aproximar de Deus, para ser santo como Ele é santo. Portanto, santidade aqui não acontece sozinho no monte, mas na coletividade. Porque é no grupo que a santidade será manifesta. Pois aquele que passa pelo caminho da libertação se achega a Deus e, consequentemente, se achega também ao outro, a quem Deus atraiu. Uma coisa está inerente à outra. Ser santo, portanto, é ser separado para se aproximar de Deus e do próximo e não para ficar longe. Embora hoje seja necessária certa distância para o bem-estar da saúde coletiva, que tal encontrar meios seguros de estar mais próximo do seu próximo mais próximo?